Olá, empreendedor cristão ou empreendedora cristã. O meu nome é Brigitte Silva, sou coach de empreendedores cristãos e hoje eu queria confrontar-vos com uma verdade que, à partida, vai ser uma verdade desconfortável. Aliás, como quase todas as verdades, elas são desconfortáveis, mas elas são necessárias. Então a verdade de hoje é que você e eu, enquanto empreendedores cristãos, nós somos muito diferentes do povo, dos filhos de Israel, o povo de Deus, na época do Êxodo. Principalmente a primeira geração que ficou desterrada no deserto. Ou seja, o empreendedor cristão de hoje não é diferente do israelita que foi condenado ao deserto. Ok? Talvez até você possa saber ou pensar que sabe qual foi a razão pela qual mais de 90% dos israelitas que saíram do Egito ficaram desterrados até a sua morte no deserto. E, em boa verdade, eles tinham tudo para dar certo em relação ao seu objetivo, que era chegar e conquistar a terra prometida. No entanto, foram desterrados à condição de reféns do deserto, digamos assim. Mas será que você sabe quais foram as causas que geraram o fracasso desse povo? Antes de lhe responder a esta questão, permita que lhe faça algumas outras. E a outra questão que eu quero fazer é se você faz ideia de qual é a principal razão pela qual 98% dos donos de pequenas empresas quebram nos primeiros 4 anos. Ou por que razão também é que 95% dos empreendedores que apostam na indústria do trabalho a partir de casa raramente saem da base, não ganham dinheiro e a maioria tende a desistir nos primeiros 90 dias ou 12 meses. Entre 3 meses a 12 meses, a maioria acaba por desistir. E porquê que será que a grande maioria dos empreendedores cristãos falha na conquista dos seus sonhos? Falha na conquista do sonho do seu coração, dos seus objetivos? Apesar das milhares de promessas que a Bíblia nos apresenta como nos são destinadas. E enquanto isso nós conhecemos tantos incrédulos, aparentemente desfrutando de uma vida transbordando de bênçãos. Parece um paradoxo, não é? Bom, no meu ponto de vista, a resposta a estas perguntas podem muito bem ser encontradas no livro de Êxodo, no Antigo Testamento. E eu tenho uma tese que responde a essa questão. E essa tese foi construída baseada em todas as experiências e conhecimentos que eu fui acumulando ao longo de 25 anos enquanto sou empreendedor. 25 anos em que eu lutei, em que eu investi, em que me doei, em que sonhei, em que usei a minha fé, em que confiei e em que fracassei 85% das vezes que tentei triunfar. E os 15% que acertei fui só de pouca dura. Bom, eu também usei como base para esta minha tese todos os conhecimentos científicos que eu obtive enquanto profissional de coaching. E enquanto cristão, a minha base partiu das lições retiradas da Palavra de Deus, mais precisamente na passagem do livro de Êxodo. Ou seja, não foi uma coisa que eu acordei numa manhã bem disposto e disse, olha, eu vou desenvolver uma tese para responder a esta questão. Não. Teve por base estas 3 áreas, digamos assim. E como cristãos nós somos, eu creio que todos nós conhecemos a passagem de 2 Timóteo 3, de 16 a 17, que diz, toda a Escritura é inspirada por Deus. É útil para ensinar, para repreender, para corrigir e para formar na justiça. E por ela, todo o homem de Deus se torna perfeito, capacitado para toda a obra. Ok? Por isso, conhecendo esta palavra e usando esta palavra, eu senti-me à vontade para usar a palavra de Deus para vos transmitir algumas lições que poderão ser de extrema utilidade para a vossa vida enquanto empreendedores cristãos. Porque eu acho que este é o meu dever enquanto coach de empreendedores cristãos. E sendo eu conhecedor da realidade atual do mundo do empreendedorismo, afinal esta é a minha área de atuação, quer como empreendedor, quer como coach de empreendedores, e baseando nas Escrituras, nomeadamente no Antigo Testamento, eu começarei por fazer um paralelo entre o fracasso da grande maioria do povo de Israel, na época do Êxodo, que apesar, como já disse anteriormente, apesar de terem tudo para dar certo, acabaram ficando desterrados no deserto. E vou fazer uma comparação com a grande maioria dos empreendedores cristãos de hoje, que, por mais que se esforce, por mais que se dediquem, por mais que investam o seu dinheiro em seus negócios, em seus projetos ou outros empreendimentos quaisquer, eles não conseguem sair daquela que nós chamamos da rodinha dos hamsters. Nós corremos e não saímos de um lugar. Ou seja,
nós também não saímos do deserto da frustração. Então a pergunta que nós colocamos aqui é: porquê que a primeira geração dos filhos de Israel, eu digo a primeira geração, como nós sabemos, a segunda geração acabou por entrar na Terra Prometida. Mas porquê que a primeira geração dos filhos de Israel sucumbiu no deserto quando tinham tudo para dar certo? E no meu ponto de vista, e baseado naquela tese que eu falei ainda há pouco, a resposta é bem simples. Eles murmuraram, eles temeram, desobedeceram a Deus, e isso levou com que Deus decidisse que a maior parte deles iria sucumbir no deserto. E tudo isso foi gerado por uma falta de fé. A fé muitas vezes é a causa de muita coisa, mas neste caso em particular, no meu ponto de vista, esta falta de fé foi uma consequência. E a questão é, o que é que causou essa falta de fé? Quando eles tinham mais do que suficiente, mais do que necessário, para serem bem-sucedidos nessa jornada. Afinal, quando eles tinham Deus do lado deles o tempo todo. De dia, numa coluna de nuvens, e à noite numa coluna de fogo. Por isso, quando Deus está ao nosso lado, não há como temer. Mas eles temeram. Mesmo assim, depois de esse povo assistir, na primeira fila, as demonstrações, ao ouvir a cores, do poder de Deus quando mesmo devastou o Egito com o envio daquelas 10 pragas, mesmo depois dessa prova irrefutável da omnipotência e do amor de Deus por eles, os filhos de Israel, ao menor indício de temor ou desconforto, partiam para a murmuração. Inclusive, demonstraram várias vezes vontade de voltarem novamente à escravidão do Egito, depois de Deus os ter libertado. Eles murmuraram por proteção contra o exército de Faraó, quando ficaram entre o mar e o exército. Posteriormente murmuraram por comida e água. Depois logo se viram privados do líder, privados de Moisés, quando ele teve que subir até o Monte Sinai, e que lá ficou durante 40 dias, para depois, e quando voltou trouxe as tábuas da lei. Também murmuraram. E durante esse tempo, esse povo, já fraco de fé, não só murmurou, como ainda se atreveu, ainda se deixou levar pelos devaneios das lembranças dos deuses dos egípcios e construíram um bezerro de ouro para lhes servir de Deus particular. Depois de serem do Monte Sinai, esse povo poderia ter começado a invasão da terra de Canaã e ter começado a tomar posse em poucos dias. Mas a falta de fé, o medo e a desobediência os travou, fazendo-os morrer na praia. Morrer na praia porque eles, de onde eles estavam, conseguiam visualizar, conseguiam ver Canaã à distância. E aqui se demonstra claramente que o calcanhar daqueles dos filhos de Israel naquela época foi a sua falta de fé. Falta de fé que teve a sua origem na falta de um senso de missão, do excesso das suas crenças limitadoras, fruto dos séculos de escravidão que eles tiveram, foram 430 anos, e da nulidade de valores pessoais adequados à condição de pessoas livres. Eles, reparem, nós não podemos de maneira nenhuma apontar esse povo, porque eles como povo sempre foram moradores em terra alheia, sempre foram escravos, nunca tiveram nada seu, nunca precisaram tomar decisões acerca de nada, tampouco imaginavam tomar rédeas da sua própria vida, do seu próprio destino, e muito menos pensar em programar um futuro diferente. E eles, como escravos, eles já sabiam que lhes esperava todo o dia. Desde que o sol nascia até que o sol desaparecia lá no horizonte. E de repente, lhes surge um homem, dizendo vir da parte de Deus, neste caso Moisés, e que em questão de semanas, esse povo, que durante gerações, no decorrer de 430 anos, foi escravo. E depois de 430 anos sendo escravizado, sai livre e vitorioso. E sem que para isso tivesse que mexer uma palha. E como se não bastasse, eles não terem mexido uma palha para se libertarem, como se não bastasse tudo isso, ainda serão carregados de tesouros. E com uma promessa de uma terra só para eles. Ou seja, não tinham nada e de repente tinham tudo. Eu deduzo sinceramente que para a maioria dos israelitas, na mente da maioria dos israelitas, tudo aquilo parecia bom demais para ser verdade. Mas já tinham essa oportunidade, porque não aproveitá-la, não é? Em boa verdade, a grande maioria deles, a grande maioria dos israelitas, apenas seguiu a manada. Nada diferente daquilo que acontece nos dias de hoje com a maioria dos que se dizem empreendedores. Seguem a manada. É que ele fez, eu também vou fazer. É que ele ganhou, porque é que eu não vou ganhar? Mas a satisfação, se houve, com certeza houve, satisfação, sentimento de vitória daquele povo ao sair do Egito. Mas este sentimento de vitória foi só pouca dura, porque depois
Bastou chegarem à margem do Mar Vermelho e se sentirem encurralados entre o mar e o exército para que esse entusiasmo esmorecesse e desse lugar às crenças escravizadoras. Crenças escravizadoras essas que tomaram rédeas das suas mentes e começaram a proliferar pensamentos e sentimentos do tipo... Eu imagino, não é? Que os pensamentos dos israelitas naquela altura, quando se viam confrontados com o risco e com o perigo, era do tipo: quem somos nós para sermos livres? Como é que nós vamos governar-nos por nossa conta e risco? No Egito éramos escravos, é verdade, mas tínhamos água, tínhamos comida suficiente, etc. Agora, ser livre para passar necessidades? Não, muito obrigado. Isto era o que eu penso, não é? E para além disto, eu penso que eles deviam pensar também: porquê confiar num Deus que ninguém vê, quando no Egito nós temos muitos deuses, inclusivamente um vivo? Na altura o faraó era considerado Deus. Ou os nossos três avós, os nossos bisavós eram escravos, os nossos avós e os nossos pais também. O que é que nós fizemos para merecer sermos livres? Ou, sem barcos, como é que vamos cruzar este mar? Ou sem carruagens e sem cavalos, como é que nós vamos conseguir atravessar este deserto? Este ser livre é bom demais para ser verdade. Eu penso que estes e muitos outros pensamentos limitantes devem ter passado pela mente da maioria daquelas pessoas. E este é o poder que as crenças limitadoras têm sobre nós. Elas, de forma sutil, usam o nosso inconsciente para minar o nosso potencial. E o nosso potencial, minado por essas crenças limitadoras, não nos permitem sequer atingir o possível, quanto mais o impossível, o impensável. Repare, a história do povo de Deus não é muito diferente da história da maioria dos empreendedores cristãos de hoje, como disse ainda há pouco. Os cristãos de hoje, ou os pretensos, ou os ditos empreendedores de hoje, por se sentirem escravizados, explorados, mal pagos e mal aproveitados pelas suas entidades patronais, eles ousam sonhar em serem livres, profissionalmente e financeiramente falando, e donos do seu próprio negócio e dessa forma, tomarem rédeas do seu destino. E muitos deles dizem que vão ser mais que vencedores, porque se dizem ser filhos da promessa. Mas a minha questão aqui é, e eu estou a falar como cristão, se Deus não permitiu que a grande maioria do seu povo saísse do deserto, pelo facto desse povo possuir uma fé fraca e destreinada, e esse povo, não esqueçam que esse povo foi aquele povo que Deus chamou da menina dos meus olhos. Então, se Deus deixou grande parte da menina dos seus olhos no deserto pela falta de fé, ou por uma fé fraca e destreinada, o que é que você, empreendedor cristão, tem de tão diferente de um israelita na época? Por isso, aos meus irmãos em Cristo, que também são meus companheiros de jornada no mundo do empreendedorismo, eu só vos posso afirmar uma coisa. E eu sei que esta minha afirmação vai escandalizar alguns de vocês, mas mesmo assim eu vou arriscar em afirmar. Mesmo com fé, o vosso limite não é o céu. O vosso limite é o tamanho das vossas crenças limitadoras. Da mesma forma que, graças às suas crenças, o limite da primeira geração dos filhos de Israel não foi a terra prometida, mas sim o deserto, da mesma forma, o seu limite, enquanto cristão, enquanto empreendedor cristão, se tiver uma fé fraca e destreinada, vai ser o deserto de frustração. Porque, da mesma forma que o povo israelita transportava pesadas crenças limitadoras criadas pelos mais de 4 séculos de escravidão, também grande parte da maioria dos empreendedores cristãos hoje, a grande maioria que viveu uma infância recheada de dificuldades de vária ordem, entre elas a nível financeiro, essa grande maioria transporta, consciente ou inconscientemente, registros negativos acerca do dinheiro, acerca das pessoas que o têm, acerca da forma como nós o ganhamos, e por aí vai. Registros esses que foram inculcados em nossas mentes, através de vivências e experiências negativas, ou de ladainhas repetidas pelos adultos que estavam à nossa volta, principalmente ao longo da nossa infância. Como pais e outros familiares, pastores, sacerdotes, professores, massa média e por aí fora. Ladainhas do tipo: o dinheiro não cresce nas árvores, não temos nenhuma árvore das patacas, o dinheiro tem de ser ganho com sangue, suor e lágrimas, é preciso batalhar muito para poder ganhar a vida, sem um curso superior não somos nada, o dinheiro é a raiz de todo o mal, eu sou pobre, mas honrado, ou mais depressa entrar um camelo pelo buraco de uma agulha do que um rico no reino dos céus. Os meus avós eram pobres, os meus pais eram pobres. Quem sou eu para quebrar esta sina? Ou quem sou eu para mudar este destino? Filho de peixe sabe nadar, e eu como não sou rico, ou como não sou filho de rico,
também não sei ser um. E o dinheiro também não compra a felicidade. Bom, estas e outras são muitas crenças que a grande maioria dos empreendedores cristãos de hoje têm. E carregam, às vezes, uma vida inteira. E sabem porquê que eu sei disso? Porque eu fui um dos que tive que enfrentar essas mesmas dificuldades. Porque eu carregava muitas dessas crenças. E repare, eu carreguei estas dificuldades várias vezes enquanto estive tentando alcançar a minha liberdade financeira por muitos anos. Quer através dos negócios tradicionais, quer pelos vários projetos de negócio em que estive envolvido na chamada indústria do trabalho a partir de casa. Mas, lamentavelmente, sem sucesso. Ou pelo menos sem aquele sucesso, ou sem aqueles resultados que justificassem todo o meu esforço e todo o investimento que eu fiz ao longo de 25 anos. É claro que eu tive alguns sucessos, mas nada comparado com todo o esforço e com todo o investimento que eu tive que fazer. E não aconteceu só a mim. Muito provavelmente aconteceu também a você. E a tanta gente que eu conheci ao longo dos últimos 25 anos, enquanto empreendedor. E agora, enquanto coach de empreendedores cristãos. Também, lamentavelmente, conheço muitos que ainda passam por este deserto. E como diz na palavra de Deus, eis que o meu povo está sendo arruinado porque lhes falta conhecimento da palavra. E este desconhecimento é tão verdade na vida espiritual como é nos negócios. Por desconhecimento de algumas verdades, são muitos os empreendedores cristãos que acabam se frustrando e fracassando em seus projetos e negócios exatamente por ignorarem certo conhecimento específico. E atenção, que quando eu me refiro a conhecimento específico, eu não estou me referindo a conhecimento técnico do tipo como criar uma página de captura eficaz, ou como escrever um artigo impactante, ou como editar um vídeo transformador, ou como criar um e-mail marketing assertivo e por aí fora. Bom, o conhecimento de todas estas coisas que eu falei são, sem dúvida, importantes para qualquer negócio nos dias de hoje. Mas não é o fundamental, não é o mais importante. O conhecimento específico a que eu me refiro é o conhecimento mais poderoso e que pode impulsionar todos os outros conhecimentos. O conhecimento específico que eu falo e que falta a muitos empreendedores cristãos é o autoconhecimento do empreendedor a nível emocional. Ou seja, o que falta ao empreendedor é um conhecimento aprofundado acerca de qual é a sua missão ou o seu propósito de vida, quais são os seus valores pessoais profundos e quais são as suas crenças. E aqui eu não me refiro a crenças religiosas. Também, mas não só. Eu falo de as crenças, quer sejam as religiosas, quer sejam as crenças pessoais ou as sociais que o empreendedor tem. Porque, na verdade, as crenças é tudo aquilo que, neste caso, estou a falar em empreendedores, é tudo aquilo que o empreendedor, de forma inconsciente, acredita ser verdade acerca dele, acerca dos outros e acerca do mundo em geral. Isto é que são crenças. No passado, fazendo novamente a analogia, a primeira geração livre do povo israelita após o Egito foi condenado ao deserto por 40 longos anos, bem graças ao excesso das suas crenças limitadoras e ao déficit de valores adequados à sua nova condição de povo livre. E ao longo desse período, desses 40 anos, que mais pareceram ser um filtro, né? A segunda geração, aquelas que ainda eram crianças quando saíram do Egito e aquelas que nasceram posteriormente no deserto, essa segunda geração nasceu e cresceu sem aquelas crenças limitadoras que eram inerentes à escravatura. E eles também estavam conscientes que tinham entre mãos uma missão, que era conquistarem a terra prometida. E para além de não nascerem sem aquelas malfadadas crenças limitadoras, e de serem ensinados acerca da promessa de Deus de lhes dar uma terra só para eles, também lhes foi inculcado em suas mentes valores próprios, valores pessoais próprios, de pessoas livres e responsáveis pelo seu presente e pelo seu futuro. Coisa que a primeira geração não tinha. E com base em tudo o que eu falei ao longo deste vídeo, eu desenvolvi um conceito que está suportado por 3 pilares. O pilar da missão ou propósito de vida, o pilar dos valores pessoais e o pilar das crenças. E esse conceito eu chamei-o de fé de alta performance. E sobre esta fé de alta performance, eu falarei em outros vídeos. E para terminar este vídeo, que já está um pouco longo, eu escolhi alguns versículos que, no meu ponto de vista, enquanto cristão, enquanto empreendedor, enquanto coach de empreendedores, no meu ponto de vista, reforçam este meu conceito de fé de alta performance. E para, de certa forma, reforçar o pilar dos valores pessoais, eu escolhi
Mateus 6, 21, quando diz: porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. E de que é feito um tesouro? Senão de pedras preciosas, ouro, joias, etc. Valores, não é? Então, o tesouro, o que é um tesouro senão aquilo que nós damos mais valor? Logo, o nosso coração estará focado naquilo que nós achamos ser mais importantes para nós. Para a nossa vida, ok? Para reforçar o pilar das crenças, eu escolhi Marcos 11, 23. Quando diz: porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. O que é a fé, senão fruto das nossas crenças, sejam elas religiosas, pessoais ou sociais? E para reforçar o pilar da missão, eu escolhi Mateus 5, 14 a 16, que diz: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Ou seja, o versículo completo é assim: vós sois o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, com que se há de temperar? Para nada mais servirá, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Uma cidade edificada sobre um monte não pode ser escondida. Logo, eu, como cristão, como empreendedor e como coach de cristãos, eu entendo que a missão de todo empreendedor cristão é desenvolver qualquer empreendimento que tenha como base ou como missão ser um pouco do sal desta terra e um pouco da luz deste mundo. E não simplesmente pelo facto resultado financeiro, pelo facto de ganhar dinheiro. Para já termino e peço-vos um favor. Seja um empreendedor ou uma empreendedora feliz e bem-sucedida e que as suas ações sejam um pouco do sal desta terra e um pouco da luz deste mundo. Porque esta é a sua missão enquanto empreendedor cristão. Então, bem-aja e até o próximo vídeo.